Fala, rapaziada, trazendo mais um vídeo aqui para vocês. E nesse vídeo aí falando do Douglas Costa, o Renato Gaúcho, pessoal, técnico do Grêmio, falou sobre a negociação entre Douglas Costa e o Grêmio que deve aí 7 milhões de reais para o jogador e está em negociação aí para o Douglas Costa voltar para o Grêmio. E você vai reagir conosco aí aquilo que o Renato Gaúcho falou sobre essa situação, né, de ele voltar, a negociação aí dá certo. Você vai analisar com a gente aí. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Grêmio e dos grandes clubes do futebol brasileiro, você encontra aqui no nosso canal. E antes de soltar o vídeo, quero trazer para vocês aqui uma grande oportunidade. Você que deseja aí aprender a ganhar dinheiro com a internet, tá aí o saldo da minha tela no dia de hoje. Eu tenho um total aí de 1.133, 997 já estão liberados, eu posso sacar agora se eu quiser, e tem um valor de 136 que ainda serão liberados. Você que deseja aprender a ganhar dinheiro com a internet, entra aí no primeiro link na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado e saiba mais sobre essa grande oportunidade. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Vamos ouvir Renato Portaluppi sobre Douglas Costa. Fale, Renatão. Aí já o Douglas é um caso à parte, um caso a ser estudado, né? Ele marcou uma reunião lá com o presidente na próxima sexta-feira. Eles vão conversar e depois no dia 3, quando chegar lá, eu vou voltar com o presidente, com o resto da diretoria. Mas ele é um caso à parte. É um bom nome, assim? Que você acha desse jogador? Não, ninguém desaprende, né? Ele sempre foi um grande jogador. Mas tem um probleminha lá dentro do clube que é preciso ser resolvido, por isso que ele vai ter essa reunião com o presidente. Quando há um mas, né? E ainda mais o Renato. O Renato você pode falar o que for, ele sempre é muito claro. E ó, ninguém desaprende. Mas tem um probleminha lá mas dentro aí ficou do clube. claro o seguinte, né? Eu aqui não posso resolver nada, se resolver lá, depois pergunte para mim. Porque ele tem... Há instâncias maiores. É claro, existem limitações. Tem uma limitação, aliás, em ambos os lados, né? Você tem ali uma dívida do Grêmio que o jogador cobra. Você tem também o Grêmio chateado com posturas do jogador. Num ano terrível. Você tem que resolver tudo isso e torcer para bater lá em cima na arquibancada e a arquibancada falar, tá aprovado. Será que se a torcida esqueceu aquele tchauzinho? Não. Isso aqui... Será que aquele torcida esqueceu? Se esqueceu, ela já está sendo relembrada disso agora. Mas eu acho que é justamente para isso. Você vai saber, você vai ter um termômetro da torcida muito rápido. Se é pelo sim, se é pelo não. Se o Renato bancar, ele fica. Porque o Renato é a maior figura do Grêmio. Não tem maior figura no Grêmio. Mas será que ele está afim de colocar esse cacife todo dele? Aí essa é uma pergunta. Não pareceu. Então, exatamente, Pascoal. Acho que isso que é interessante. Pareceu, Pascoal. Porque não é que ele fez uma defesa incontida da volta do Douglas. Ele falou, olha, ninguém desaprende. Beleza, ninguém desaprende, é verdade. Agora, você tem outras questões físicas, de quando você vai conseguir jogar, etc. e tal. E o Renato não me pareceu também tão empolgado em dizer, não, seria ótimo, porque ele poderia falar, né? Olha, seria ótimo. Poderia incentivar o acordo, vai. É isso, eu adoraria contar com ele, seria um acréscimo enorme para o Grêmio e tudo mais, etc e tal, mas precisa resolver uma questão financeira. Não foi assim o tom da declaração dele, não, né, Pascoal? Ele tem uns problemas lá, ele que resolva lá e depois me consulte. Isso, né? Exato. Ele que resolva lá. Inclua fora dessa. Não tô envolvido nesse... nesse... aí, Felipe, de novo. Ninguém ia esquecer do tchauzinho, o Dimas já colocou o tchauzinho. Mas aí é aspas, hein? Aí eu vou para outra questão. Ô Mauro, eu vou para outra questão. Essa essa falta de empolgação do Renato, significa o quê? É um problema maior do que eu posso ajudar nesse momento para resolver? Ou também não tenho tanta convicção assim? Porque é um jogador que se machuca muito. Bom, eu e o Mauro cobrimos seleção brasileira já há um certo tempo da nossa vida. Quantas vezes eu e Mauro
esperando o jogador da seleção brasileira na porta de estádio, na porta de hotel, de convocação, né, em todos os lugares do mundo. Na Suíça, na Espanha, seja lá onde for, na Itália. Quantas vezes... Cadê? Não veio. Mas o que aconteceu com o Douglas fisioterapia. Costa? Não, é que teve um probleminha e... Quantas... Mauro, posso perguntar para você. Manda lá. Quantas vezes você viu isso? Muscular sério. Pascoal, eu já falei esse dia. Ele tem um problema muscular sério e você se lembra da gente ouvir dos médicos da seleção que ele tem uma explosão enorme. Isso. Poucos jogadores no mundo conseguem dar uma arrancada com a força que ele dá, mas aí os músculos, as fibras já não aguentam esse tipo de arrancada. E a gente viu isso também em 2018 na Copa. Outra coisa que eu acho que passa pela não convicção do Renato foi a entrega que ele fez. Independentemente do tchauzinho e tal, ele fez 28 jogos, marcou 3 gols, deu 2 assistências, né? Ele não entregou ali o que se esperava. E eu fico imaginando como é que são esses contratos, né? Ele ficou lá 8 meses, não entregou, porque para mim, do jeito que ele veio, como ex-ídolo, etc., só 3 gols eu acho muito pouco, até pelo potencial dele, como diz o Renato, quem sabe não esquece, mas ele tinha que entregar mais do que só 3 gols. E o time ainda deve 7 milhões para ele. É impressionante isso, é impressionante esses contratos. Então essa conversa agora é o quê? É para ver se ele abre mão desse dinheiro, mas para abrir mão desse dinheiro, não é assim também, ninguém perdoa 7 milhões por mais dinheiro que ele já tenha. É porque vai fazer um novo contrato e que vão entrar outros milhões também, né? Mauro... Aí, se ele não entregar, ele fica com mais milhões a receber também. Não é possível um negócio desse. É muito dinheiro para quem fez 3 gols e 2 assistências. Perfeito. E eu acho que tem uma outra coisa que eu acho sempre curioso quando a gente tem esse tipo de notícia, esse tipo de informação, que é a seguinte. Vamos lá. Qual é a notícia? O Douglas Costa pode voltar ao Grêmio porque o Grêmio tem uma dívida com ele. Pera lá. Primeiro, vamos pensar racionalmente como qualquer relação trabalhador e empregador. Quem presta o serviço, em geral, é quem recebe o dinheiro, né? Até onde eu sei, é sempre o trabalhador que recebe o dinheiro do empregador. Então, toda vez que eu vejo essas notícias de, existe uma dívida tal, e talvez ele volte para abater essa dívida. Do ponto de vista da relação empregador-empregado, não faz sentido nenhum, porque quem tem que pagar para o empregado é o empregador. Portanto, se você tem uma dívida de 7 milhões, depois de um ano, teoricamente, essa dívida viraria de 8 milhões. Aí você diz, não, mas tudo bem, é que o cara está falando que para voltar, ele abriria a mão do dinheiro. Então, praticamente ele está pagando, porque é isso, ele está abrindo mão do dinheiro dele, está pagando para trabalhar. É estranha essa lógica, e aí eu me pergunto, será que um jogador que volta para abater uma dívida que o clube tem com ele é um jogador que o clube gostaria de contar do ponto de vista desportivo? Então é muito maluco esse negócio. Foi o caso do Corinthians com o Jô. Já aconteceu com o Jô. Com o Sheik, a volta do Sheik. Flamengo tem casos até de sucesso, né? Flamengo com o Petkovic. Flamengo com o Petkovic. Mas assim... Na segunda passagem. Essas são aquelas coisas que são muito particulares do futebol brasileiro. Porque assim, você tá devendo uma grana pro cara e aí pra você diminuir a sua dívida, você fala, seguinte, você não quer voltar pra cá? Aí eu te pago menos... Em tese a dívida vai aumentar. Em tese a dívida deveria aumentar. Então é uma loucura. Isso é muito uma particularidade do nosso futebol, cara. Agora, caso de jogo, a gente colocou aqui os contras. O Renato é o cara capaz, dentro das virtudes que ele tem, de... claro, questão física não, mas essa questão de ambiente, de, meu amigo, o famoso não me ferra que eu não te ferro. Ele é um cara para eu acho que ele tem acho que uma das maiores qualidades que ele tem é de levar isso e levar na boa. E sim, e tendo autoridade que ele tem, sem ferir uma a cartilha do vestiário, aquelas coisas que existem no vestiário de futebol. Ele sabe fazer isso muito bem. E ele conhece todas as malandragens, né? Isso aí, né, Pascoal? Ele se conhece tem um todas, que conhece, né? Ele conhece, que conhece isso aí. Vai querer, hein, Mauro? Vai querer dar um migué no Renato ou não? não vai conseguir. Luca, vai aprender alguma coisa que não aprendeu tempo até agora na carreira, vai acrescentar. E sobre isso, Jean, eu acho o seguinte, o que me preocupa, e eu imagino, é o seguinte, você não volta dispensando 7 milhões para receber 2, cara. Eu acho que, entendeu?
Aí vai fazer um contrato de mais 14. Esse que é o problema. E aí vai aumentando essa dívida. A não ser que ele entregue, né? Ele entregue. Se ele não machucar, ele é um grande jogador, ok. Mas tem esse problema físico a se levar em conta, sim. Tem sim. E tem que ter... Eu acho que por mais que o Renato queira, e o Renato também não é bobo, ele não vai jogar as fichas antes de ouvir a torcida. Se não tiver o perdão lá do torcedor, eu não acho que ele vai entrar nessa dividida, hein? E não parece, né? Pelo menos nas primeiras reações que a gente viu, tá longe de ser uma unanimidade. Sim. E eu acho que não é nem só pelo tchauzinho, porque, cara, se o cara tivesse dado uma provocada e tivesse entregado muito futebol, o torcedor olha e sabe o que aquele cara pode te entregar. Então, existe essa dúvida. E aí eu acho que tem um ponto que você tocou em relação ao Renato que é importante. E eu acho assim, como disse o Calçade, para mim não é nenhuma das melhores qualidades. É certamente a melhor qualidade do Renato como técnico é essa, né? Não é a questão tática, é a questão de gestão de grupo. Se ele tiver Douglas Costa, Diego Souza e Soares juntos, esses três raramente vão poder jogar juntos na mesma partida ao mesmo tempo. E aí, você vai ter que ter essa qualidade que o Renato tem para dizer, cara, hoje você não joga, hoje ele que não joga, e assim administrar bem esse trabalho. O jogador vem livre, mas jogadores desse tamanho custam caro. Então, assim, ele ocupa uma faixa dentro da folha de pagamento do Grêmio que poderia ser de outro jogador. Então é importante ficar isso claro. Parece que é uma composição simples de ser feita, e não é, porque é um cara que ocupa o espaço. A planilha fica pesada. São 7h50, nós vamos a um rápido intervalo e na sequência as novidades, as informações direto do Hospital Albert Einstein. Então tá aí, pessoal, foi o debate aí na ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos, estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí sobre o interesse do Grêmio no Douglas Costa. O Douglas Costa quer voltar, mas como o Renato Gaúcho falou, né, tem um probleminha aí que precisa ser resolvido. Vamos ver aí qual vai ser o desfecho dessa negociação. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e mais uma vez eu venho aqui trazer essa grande oportunidade para você que deseja ganhar dinheiro pela internet. Entra aí no link na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado e saiba mais sobre essa grande oportunidade. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.